Alô, alô, amigos. Vocês estão bem aí? Muito bom, muito bom. Estamos aqui nessa última live dessa série sobre perspectivas proféticas. Desde segunda, estamos aqui todos os dias, 18 horas. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, participou ao vivo e nas gravações. Foi muito, muito bom. Vários amigos queridos, muita coisa foi falada, muita revelação. Uma enxurrada aqui de impressões, perspectivas, textos e tudo isso. Muito, muito bom estar com vocês aqui. Queria começar aqui avisando que a live de ontem com o Rodrigo a gente não conseguiu salvar, não sei porque o Instagram trollou aqui. Tentei salvar várias vezes, mas não consegui. Então não está salva, mas você que assistiu foi muito abençoado. As outras lives estão no YouTube, ok? E também no GTV e no podcast. Aí tem as plataformas de podcast aí, você pode entrar e assistir. Então é um prazer estar aqui com vocês, meus amigos. Outra coisa que eu queria deixar de recado é: todo dia alguém me pergunta como que compra o livro o livro Não Apagueis o Espírito, né? A gente escreveu esse livro e lançamos em julho do ano passado. Não Apagueis o Espírito, um guia de como desenvolver o dom da profecia. É um livro sobre a obra do Espírito, sobre os dons, sobre o serviço profético da igreja, sobre os 5 ministérios e sobre a mensagem profética. Então, se você quer comprar, quer adquirir, entra no site da Editora Impacto, vai lá e compra o seu livro, tá bom? Legal, muito bom. Então, esse é o livro. E o último aviso, o pessoal está perguntando sobre um treinamento que a gente vai lançar online sobre o profético. A gente vai estar lançando como que faz para participar. Você vai entrar aí na minha bio, no meu Instagram, FabioP4, entra aí. Entra na minha bio e tem um link lá. Você vai clicar nesse link e vai botar o teu nome, o teu WhatsApp, lá, o teu telefone e teu e-mail. A gente vai entrar em contato contigo para falar sobre esse treinamento. Beleza? Então é isso tudo aí. E não esquecendo que segunda-feira, agora dia 1, anote na sua agenda, chame os seus amigos, convide os seus discípulos, nos ajude a divulgar. Por favor, nós vamos ter uma mesa profética ao vivo no YouTube, do canal do Voz e Trovões, discernindo tempos e épocas. Vai ser violento, punk. Nós vamos estar numa mesa ao mesmo tempo, né, falando percepções. Vão estar o Judson Oliveira, meu amigo querido, Luiz Hermínio, né, também muito conhecido, Ângelo Basso, viking profético, né, que troveja na internet, e Harold Walker, o nosso ancião que bota ordem na parada. Então, segunda-feira agora, 8 da noite, no YouTube do Voz e Trovões, conferência online, uma mesa profética. E também vai estar ministrando música com a gente, os Bravos, cara. Tava ouvindo as músicas ontem, vai ficar top, top. Muito legal. Ajuda a gente a divulgar essa conferência. Nós não temos muito acesso às pessoas, mas vocês podem nos ajudar para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. Tá bom? Beleza. Então, terminando essa parte aqui do jabá aqui, eu vou... Denis, querido, eu vou desabilitar aqui o comentário para a galera ficar mais confortável. Então, hoje, qual que é a ideia aqui, né? A gente vai estar terminando. Hoje eu não tenho convidado, é nós mesmo. Vocês vão ter que aturar minha cara. E eu quero falar um pouco sobre alguma perspectiva pessoal sobre o tempo que a gente está vivendo, alguma instrução. E também fazer um recap aí, vamos tentar recapitular algumas coisas que foram faladas essa semana. Muita coisa boa, muita coisa interessante, muita confirmação também que foi falado aqui. E aí, vamos que vamos. Então, beleza. Então, hoje não vai ser um bate-papo, vai ser mais uma instrução. Então, você que está acompanhando, pega tua caneta, pega tua Bíblia e vamos seguir
juntos. Eu quero falar algumas coisas aqui sobre esses dias e tentar ser o mais bíblico possível, graças ao bom Deus. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre o que foi levantado sobre o coronavírus. Está relacionado ao princípio das dores descritos em Mateus 24 e Lucas 21. Ok, então para isso eu vou ler aqui um trecho de Lucas 21, a gente vai ler alguma coisa de Mateus 24 também, e a gente vai falar um pouco sobre um trecho, ou partículas do discurso profético de Jesus, que ele declarou em Mateus 24 e Lucas 21. Então qual que é a ideia aqui? Jesus está no templo com seus discípulos, os discípulos chegam para Jesus e falam, quais são os sinais da sua vinda, né? E quais são os sinais do fim dos tempos? Então eles fazem essas perguntas para Jesus e Jesus começa a responder acerca dos sinais do fim dos tempos, que é diferente de últimos dias, nós vamos ver isso, e qual é o sinal da sua vinda, ou seja, da sua segunda vinda. Então Jesus ele começa a dar vários sinais, várias características sobre a sua segunda vinda e sobre o fim dos tempos. E aqui, a gente vai pegar exatamente aqui Mateus 24, do 5 ao 8, e Lucas 21, do 8 ao 11, que ele vai falar sobre esses primeiros sinais, ok? Eu vou ler aqui. Lucas 21, 8, vamos lá. Diz assim, respondeu ele, vede que não sejas enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não sigam. Quando ouvires falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Olha isso. Em Mateus 24 ele fala, não vos alarmeis, mas ainda não é o fim. Ele não fiquem alarmados, pois ainda não é o fim. Então você que está aí com o teu irmão do lado, vira para o teu irmão do lado e fala para ele, ainda não é o fim. Eu tô com saudade de fazer isso pregando. Repita comigo, vira para o irmão do lado. Então, o fim não será logo, ou ainda não é o fim. Versículo 10, Lucas 21, 10. Então ele disse, levantar-se-á, olha que lindo, nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Mateus 24, no versículo... virou a página aqui. No versículo 7 diz assim, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Então vamos lá, vamos entender aqui. Jesus está falando sobre a sua vinda, o fim dos tempos. Né? E ele está falando, ele está usando aqui uma figura de um parto. Por isso ele fala princípio das dores, ou primeiras dores. Então ele está falando de um parto, ele está falando das contrações, das dores que precedem o parto, ok? E aqui ele está narrando eventos que ele chama de princípio das dores, ou seja, as primeiras dores desse parto. Então, quais são os eventos? Então vamos lá. Falsos cristos, guerras, rumores de guerra, reino contra reino, epidemia, terremotos e fome. Então, é isso que ele está falando. Então, esses eventos, ele está chamando de princípio das dores. Ou seja, as primeiras contrações que vão dar ao parto. Ok. Aí ele fala uma coisa aqui que é assustador. Ele fala, tudo isso, no versículo 7 do 24, tudo isso vai acontecer em vários lugares. Agora tu imagina tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, em vários lugares. Se uma epidemia já parou o mundo, tu imagina quando tudo isso estiver acontecendo junto ao mesmo tempo em vários lugares. Uau! Bom, fica aí, com esse pensamento. Então, primeira coisa, vamos entender parto. Você que é pai aí, você que é mãe, você sabe que existe um trabalho de parto. Quando a mulher entra em trabalho de parto, começam
as contrações, né? Alguns falam que começa de 30 em 30 minutos. E aí o que vai acontecendo? Quanto mais vai se aproximando da hora do parto, as contrações aumentam de intensidade e elas diminuem no seu espaço entre uma e outra. Então começa talvez em 30 e 30 minutos, depois 20, até uma hora que o pau quebra. Que aí é loucura, loucura, loucura. Então isso é contração, esse é o trabalho de parto. Mas tem uma parada que acontece na gravidez que os médicos chamam de contração de treinamento. O que é contração de treinamento? É que antes da mulher entrar no trabalho de parto, ela tem contrações de treinamento. Ela não está em trabalho de parto, mas ela tem essas contrações. Para que servem essas contrações? Para treinar o corpo, para quando chegar a hora do trabalho de parto, ele está habituado com aquela realidade. Então, é isso aí. Então, o que eu quero falar aqui? Primeira coisa, o pessoal fala assim, mas o coronavírus é uma contração? Aí muita gente está falando que é, muita gente está falando que não. Então, qual que é a minha percepção, a minha impressão sobre isso? Digo eu e não, né, o Senhor. Eu acredito que, de fato, o coronavírus ele é uma contração. Mas eu não acredito que nós estamos no trabalho de parto. Você entende a diferença? Porque um monte de gente vai falar, não, isso já é o sinal, vai nascer. Vai nascer. Não, eu não acredito. Porque aqui, a coisa aqui vai ser muito mais grave. Imagina todos esses eventos acontecendo de forma intensa e ao mesmo tempo em vários lugares. Então, eu não acredito que a gente já está em trabalho de parto. Eu acredito que essa é uma contração de treinamento. Então, eu acredito que Deus, na sua soberania, trouxe essa realidade para o mundo. Como nós conversamos com o Hudson no primeiro dia, a soberania de Deus com a questão do corona tem muitas mensagens. Então a primeira mensagem, né, para o mundo, para os governantes da terra, ele dizendo, eu governo sobre o mundo, eu tenho autoridade sobre as nações, eu paro tudo a hora que eu quiser. Nenhum rei, nenhum governante, nenhum presidente teve controle sobre nada nesses dias. Ficou todo mundo perdido. E Deus mostrou que Ele é soberano sobre as nações. Ele para tudo a hora que Ele quiser. Ele para o mundo a hora que Ele quiser. E nenhuma medida, ninguém estava preparado para isso. Nem a igreja, nem as nações, nenhum governante. Então essa é uma mensagem. A outra mensagem para a igreja é que Ele está nos chamando para uma preparação para o trabalho de parto. Então eu acredito que essa é uma segunda mensagem. E a gente falou um pouco sobre isso no dia do Michel. Um tempo de preparação. Então Deus está parando tudo. Ele está chamando a sua igreja a se preparar para o parto. Então é o que eu acredito. Aí, uma outra pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: se vai ter parto? Se é um trabalho de parto com contrações de treinamento e trabalho de parto e parto, alguma coisa vai ter que nascer. Então, o que vai nascer nesse parto, gente? Então, esse parto, o que vai nascer, eu vou falar, mas ele aponta para o dia do Senhor, ou seja, o tempo do estabelecimento do reino messiânico sobre a terra. Então é Jesus voltando e assentando no seu trono em Jerusalém, governando o mundo. Então esse é o tempo que está apontando. Então pensa comigo, a gravidez começa e ela tem um período, até o momento que ela termina a gravidez, encerra um tempo e abre um outro tempo onde o neném nasce. Então
nós estamos falando dos últimos dias. A Bíblia diz em Hebreus 1 e 2 que os últimos dias começaram com Jesus, com a encarnação de Cristo. E aí, Atos 2, Pedro fala isso. Tá vendo isso aí que está acontecendo, o derramamento do Espírito? Joel disse que isso ia acontecer nos últimos dias. Então ele está dizendo que eles já estavam nos últimos dias. E últimos dias é diferente de fim dos tempos. Então guarda essa expressão aí. Então o que vai nascer? Então aí a gente vai pegar aqui duas profecias que estão atreladas a essa expressão de Jesus em Mateus 24, princípio das dores. A primeira profecia é Isaías 26, 17. Vamos lá. Isaías 26, 17. Quem achou, diga eu. Também tenho saudade de falar isso pregando. Isaías 26, 17. Olha isso. Como uma mulher grávida, quando se aproxima a hora de dar luz, se contorce e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós na sua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum e não nasceram moradores do mundo. Agora olha o 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitam no pó. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Uau! Então, se esses eventos são os princípios das dores, o princípio das dores, o que é o parto? O parto, querido, pensa comigo, todos esses eventos é a terra convulsionando. Lembrando que quanto mais perto do parto chegar, maior nível vai ser esses eventos e o tempo de espaço entre eles vai ser menor. Mas o que vai dar isso? O parto que Jesus está se referindo em Mateus 24 é a ressurreição dos mortos. Quando tocar a última trombeta, Coríntios 15, a sétima trombeta de Apocalipse. Quando tocar a última trombeta, os mortos que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar. Então esse é o evento que Jesus está se referindo aqui. Vamos ler outra passagem que fala sobre ressurreição dos mortos, sobre esse parto. Romanos 8, uma das passagens mais mal interpretadas do movimento carismático. Romanos 8, 18. Vamos lá. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, ou a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, o homem. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, há um tempo, geme e suporta dores até agora. Então, o que Paulo está falando? Paulo está falando sobre as dores de parto. E essas dores vão dar onde? Vão dar no parto. E esse parto, o que é esse parto? É a manifestação dos filhos de Deus. E o que é a manifestação dos filhos de Deus? A ressurreição dos mortos.
Então, esse texto fala sobre isso, tá, gente? Ressurreição dos mortos. Quando Paulo está falando sobre manifestação dos filhos de Deus, ele não está falando sobre você tem que fazer alguma coisa, você tem que se manifestar, você tem que pregar o evangelho, você tem que curar o enfermo. Não, ele está falando que os filhos de Deus vão se manifestar. A glória dos filhos. O que é a glória dos filhos? É quando os mortos ressuscitarem e vão manifestar a sua glória sobre toda a criação. Quem estiver vivo terá o seu corpo transformado e receberemos corpos glorificados. Aí, no Romanos 8, agora nós vamos ler o 11, que é o todo mundo lê, esses que nós lemos, mas o 11 quase ninguém lê. Romanos 8, 11 diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Versículo 17 de Romanos 8. Se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, guarda isso. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Então isso está falando da ressurreição. Então, voltando tudo, qual que é o panorama aqui? Eu acredito que esse evento não é um evento normal. Porque tem dois exageros aí. Tem um exagero de uma galera querendo fazer leitura profética, falando assim, não, isso é um sinal da volta de Jesus. Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Não. Isso é caô. Isso não é um sinal da volta de Jesus. Tá? Mas tem uma outra galera falando também, tipo assim, não, isso aí não é nada, isso aí não quer dizer nada, isso não afeta em nada. Também é um outro exagero. Gente, qual foi o último evento global que parou o mundo? Eu não conheço. Na história moderna da humanidade, um evento global que para o mundo, eu desconheço. Nem a Segunda Guerra Mundial parou o mundo. Então, assim, falar que não está acontecendo, que Deus não fez nada, como direi, é muita criatividade. Mas também falar que esse é um sinal que Jesus está voltando, também não. Então, essa é a minha percepção sobre essa questão. Então, isso pode ser uma contração, Fábio? Sim. Mas nós estamos em trabalho de parto? Não. Eu acredito que esse é algo que o Senhor está fazendo para abrir um tempo de preparação. Então, essa é a minha percepção. Como eu falei, acho que com o Michel, se eu não me engano, você pensa comigo. Alguns meses atrás, não sei quantos dias atrás, nós estávamos falando em enviar os jovens para as nações. Nós estamos falando que o Brasil ia ser o celeiro missionário apostólico que ia tocar a terra com evangelismo, missão, e nós vamos enviar a galera tudo fazendo as malas, entrando, se inscrevendo em base missionária, juntando dinheiro e vamos invadir as nações. E aí passa um tempo e Deus fala assim, então, não vai não. Se você me perguntar, Fábio, você acredita na palavra que o Brasil será um celeiro apostólico, missionário para as nações? Sim, eu acredito nessa palavra. Agora, Fábio, você acredita que nós estamos prontos para isso? Não. Então, a igreja mundial não está pronta para viver esses dias que precedem o dia do Senhor. E a igreja brasileira não está pronta para ser esse instrumento apostólico e missional nas nações. Então, eu acredito que o Senhor está nos chamando para um tempo de preparação. Ok. Aí vem uma outra pergunta. Se Ele está nos chamando para um tempo de preparação, Ele está nos chamando para nos prepararmos para quê? Para quê? Vamos pegar aqui um texto que eu citei em algum dos dias, que agora eu não sei mais. Vamos pegar Mateus 24, 42, que é uma palavra de Jesus sobre a preparação para o dia do Senhor. Então, olha o que Jesus fala em Mateus 24, 42. Portanto, vigiai.
pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Só uma pausa aqui, gente. Gente, para de ficar tentando falar quando Jesus vai voltar. Aí os caras querem falar que vai voltar daqui a 10 anos, que quer dar data, que vai voltar no ano tal, que vai voltar no ano tal. Gente, me ajuda. Para de ficar tentando datar a volta de Jesus. Se você quiser fazer isso, seja inteligente. Igual os caras que lá atrás, que os caras davam a data depois da sua morte. Aí é mais legal, porque você já morreu mesmo. Então aí ninguém vai te zoar. Mas se tu vai datar a volta de Jesus, não faz para quando você estiver vivo. O nego vai te zoar, bicho. Então, por favor, me ajuda a melhorar. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês não sabem em que dia vem o vosso Senhor. Aí o animalzinho fala assim, não, mas nós não sabemos o dia e a hora, mas eu posso falar o ano. Me ajuda a melhorar, tá bom? Então vamos ler de novo. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Versículo 44 de Mateus 24. Por isso, ficai preparados. Fiquem preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperam. Então, essa para mim é a palavra desses dias. Preparação. Fiquem preparados. Porque como o Dario disse, primeiro, que ninguém estava preparado para a corona. Ninguém. Nem a igreja. Ninguém se preparou para esses dias. Todo mundo se enrolou. O governo não estava preparado, as nações não estavam preparadas, a igreja não estava preparada. Agora, se a gente não estava preparado para um evento desse, tu imagina quando vier a grande tribulação e quando vier os sinais dos últimos dias. Cara, o nego vai ficar insano, o nego vai ficar louco. As crentaiadas vai se matar, gente. Então eu acredito que o Senhor está abrindo esse tempo para um tempo de preparação. Ok? Então, agora sim. Preparação para quê? Para quê, igreja? Então agora eu vou colocar dois aspectos que estão vindo sobre nós nesse tempo, nessa estação que está vindo. E nós precisamos nos preparar para duas coisas. Então a primeira coisa que eu quero falar vamos falar sobre Atos 2. Vamos lá. Preparação. Atos 2. Então, Atos 2, existe uma conexão com Mateus 24. E Mateus 24 e Atos 2 estão conectados com Joel 2. Lembrando que Joel é um livro altamente escatológico. Vale lembrar. Então, Atos 2, que aqui é muito conhecido da galera aí do reteté, né, do manto. O que acontece é que eles estão em Jerusalém, eles estão orando, porque havia uma promessa que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre eles. E aí o que acontece é que no capítulo 2 o Espírito cai sobre os 120. E eles começam a profetizar o Evangelho, as grandezas de Deus, em várias línguas. Né? Alguns falam aí 70 línguas. Não sei, a Bíblia não diz. Mas o que acontece é que eles começam a falar os mistérios de Deus nas línguas conhecidas da época. Então, homens de todas as nações estavam em Jerusalém, eles estavam ouvindo eles profetizarem e proclamarem a grandeza de Deus na sua própria língua, na sua língua natal. Então, isso era um sinal do derramamento do Espírito que ia provocar o testemunho a todas as etnias da terra. Então, Atos 2 está conectado com o que Jesus disse, que quando o evangelho do reino seria pregado para testemunho a todas as etnias da terra, viria o fim. E aí, Pedro, né, se levanta, tá todo mundo falando, esses caras estão loucos, estão bêbados, e Pedro vai explicar. Então ele vai definir o tempo. Em que tempo nós estamos? O que está acontecendo aqui? Então ele vai explicar. Então aí no versículo
16, ele fala assim, ele levanta para explicar e ele fala. No 14 ele fala assim, vamos ver 14. Então, pondo-se de pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes. Uau! E aí no 16, diz assim, é isso que o profeta Joel havia falado. Agora sim, vem comigo aqui todo mundo. Uma coisa, um parênteses sobre o profético nesses dias. Eu quero... Como é que eu vou falar isso? Eu quero... Não sei qual que seria a palavra, mas eu quero liberar uma instrução sobre um tipo do funcionamento profético que será efetivo nesses dias. Eu creio que o profético baseado em impressões, sentimentos, visões, sonhos que estão desassociados da profecia bíblica, eles estão com os dias contados. A sua efetividade será nula nos dias que nós estamos entrando. Então eu vou repetir o que eu falei. Um profético que é apenas baseado em impressões pessoais, sentimentos, sonhos, visões e está desassociado da profecia bíblica, ele está com os dias contados. Então esse papo que eu olhei a placa e Deus falou comigo, eu olhei o vento e aí, mas qual que é como você define o tempo? Não, porque o passarinho me disse que a placa me falou. Então, gente, isso aí acabou. Nós não precisamos que tudo fale. Nós só precisamos nos ater ao que a palavra está nos falando. Então, esse funcionamento profético acabou. Como que Pedro, nos últimos dias, estabeleceu o tempo e definiu o tempo e trouxe revelação sobre o tempo? Sabe o que ele fez? Ele falou, isso aqui é o que está escrito na profecia de Joel. Ele se apropriou da profecia bíblica e ele aplicou, ele estabeleceu um tempo. Ok? Ontem com o Rodrigo nós falávamos sobre o tipo do ministério profético do fim dos tempos, que é o tipo de Daniel. E aí em Mateus 24, Jesus fala uma parada que é assustadora. Mateus 24, Jesus fala assim, você quer conhecer sobre a operação do anticristo e a grande tribulação? Ele fala assim, quem lê Daniel entende. Maluco. Então, por que nós precisamos para entender sobre a operação do anticristo, o sistema da Babilônia e a grande tribulação? Jesus já disse, leia Daniel. Mas eu tive um sonho, uma impressão. Mas está associado com o que Daniel disse? Não, então esquece, bicho. Quem lê, entende. Quem conhece a profecia bíblica vai entender o tempo. Então essa é a função profética, não é falar um monte de doideira, mas é entender a profecia bíblica e discernir os tempos desses cumprimentos. Então vem comigo. Jesus disse, quem lê Daniel entende. Então Daniel lia... Se nós lemos a profecia bíblica de Daniel, nós entendemos o tempo e o futuro se abre diante de nós. Agora pensa comigo, como que Daniel fez para escrever aquele monte de profecia? O que abriu os olhos de Daniel para olhar o futuro? A Bíblia diz que lá Daniel leu a profecia de Jeremias. Por isso ele entendeu o tempo que ele vivia e aí os seus olhos se abriram para o futuro. Então olha o padrão, gente. Daniel entende a profecia, ele conhece a profecia, discerne a profecia, entende o tempo, os olhos dele se abrem para o futuro. Pedro conhece a profecia de Joel, então ele fala, isso que está acontecendo se cumpre na profecia bíblica. E aí os seus olhos se abrem para o futuro. Então esse é um padrão para nós. Então vamos de novo. 16. Atos 2,16, porque o tempo ruge aqui. Mas isso é o que havia falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, aí você que está anotando, Hebreus 1 e 2. Os últimos dias começam com a encarnação de Jesus. Então,
Os últimos dias não são os dias que precedem a vinda de Jesus. Os últimos dias começaram em Jesus. Nós estamos nos últimos dias há 2000 anos. Então, segura essa aí. Isso acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí ele vai falar toda a profecia, que os filhos e as crianças profetizarão, os jovens teriam visões e os velhos sonhariam. 18. Naquele dia derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e eles profetizariam. 19. Mostrarei feitos extraordinários acima no céu e sinais na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. 20. Presta atenção no 20. Rabisca o 20 na tua Bíblia aí. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Esse versículo 20, ele está registrado em Joel 2,31. Então ele está repetindo Joel. E Jesus, no sermão profético, Mateus 24, ele também fala sobre essa passagem. Isso está lá em Mateus 24, 29. Então olha como é que linka. Atos 2 e Mateus 24, eles estão totalmente linkados, porque estão falando sobre um tempo que vai chegar no dia do Senhor. Então tá, guarda aí. Então, nós estamos falando sobre um tempo de preparação. Primeira coisa que eu creio que nós precisamos nos preparar. Aqui vai falar que o Espírito ia ser derramado nos últimos dias. E os últimos dias, quando Pedro fala isso aqui, ele está vivendo o início dos últimos dias. Mas nós, que estamos vivendo esse tempo, nós estamos vivendo, creio eu, os últimos dias dos últimos dias. Então, a primeira coisa que nós precisamos nos preparar é que está para ser derramado um grande avivamento sobre as nações. Porque se após a ressurreição de Jesus, a missão da igreja começa com um batismo do Espírito na cidade de Jerusalém, a missão da igreja vai terminar com o batismo do Espírito nas nações da terra. Então nós precisamos nos preparar para um grande derramamento do poder do Espírito sobre a igreja global. E lembrando que estamos para ver também um novo derramamento, um novo batismo do Espírito sobre Jerusalém. Mas isso aí fica para outro dia. Então nós precisamos nos preparar. Deixa eu entender. Há 3 anos atrás, deixa eu ver se são 3 anos. Há 3 anos atrás, eu recebi uma visão em 2 dias, 2 vezes. E eu estava em 2 dias separados, 2 lugares, e meus olhos meio que se fecharam, eu estava acordado, e eu comecei a ver uma imagem. E interessante é que isso veio, a mesma imagem, 2 dias separados, 2 vezes, né? Isso é muito, essa parada inédita assim para mim, isso nunca tinha acontecido. E para resumir, eu via uma grande chuva vindo sobre a terra, e enquanto a chuva caía, os moradores da terra estavam alegres e dançavam e se alegravam na chuva, né? Só que a chuva, da mesma maneira que ela veio de repente, ela foi de repente, e enquanto as pessoas estavam molhadas, elas estavam alegres. Mas depois que a chuva foi embora e as pessoas se secaram, as pessoas abandonaram aquele êxtase, aquela celebração por causa da chuva, e voltaram a viver sua vida normal. Só que o que aconteceu é que algumas pessoas sabiam ou viram que a chuva estava chegando, e elas prepararam reservatórios para guardar a água da chuva. E o que aconteceu é que quando a chuva veio, eles encheram seus reservatórios com aquela água. E quando a chuva foi embora,
eles tinham água para se alegrar naquelas águas por muito tempo, e eles não tinham águas apenas para eles, mas para dar para quem tivesse sede. Então isso foi muito forte há 3 anos atrás para mim, e foi uma palavra sobre preparação. Preparar um ambiente para receber o derramamento do Espírito. Então, a primeira coisa que eu quero falar nós precisamos, isso está totalmente linkado com Lucas capítulo 1, onde preparar o caminho do Senhor significa habilitar um povo preparado para o Senhor. Então, se você é líder, você é pastor, você é ministro, eu quero te dizer que nós precisamos nos preparar para um grande derramamento. Mas da mesma forma que Deus vai vir de repente, Ele também pode ir de repente. E esse foi o problema de todos os avivamentos, onde Deus derramou e Ele parou. E aí as nações voltaram ao seu normal. Nós precisamos preparar uma estrutura espiritual chamada Igreja de Cristo, que vai estar habilitada para reter o que Ele está para derramar nesses dias. Então, isso está relacionado a discipular pessoas, edificar a igreja, comunidade de fé, por meio da comunhão, famílias saudáveis, homens e mulheres devotos, piedosos, que conhecem ao Senhor, que têm uma vida de oração sólida, que têm uma família sólida, que têm um conhecimento bíblico sólido, que desenvolve uma santidade diante de Deus. Então nós precisamos trabalhar em pessoas. Nós precisamos nos preparar para um derramamento. Nós precisamos nos preparar para um avivamento. Nós precisamos nos preparar, porque Ele vai derramar o seu poder de forma assustadora sobre o Brasil e sobre as nações. Eu acredito que está muito perto de algo acontecer no Brasil. Algo muito perto dele romper algo. O problema é que não é que Ele não quer, é que nós não estamos prontos. Então nós precisamos nos preparar. Então esse é um tempo de preparação. Porque assim como a missão da igreja começou com o batismo do Espírito, ela vai terminar. E como eu acredito, o vinho do final da festa, ele é melhor do que o do início. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos nos preparar. Nós precisamos construir uma estrutura espiritual que seja preparada para receber aquilo que Ele está para derramar. É exatamente a parábola do odre. Um odre que está preparado para receber o vinho novo. Porque se ele derramar o vinho novo num odre velho, o odre se rompe e o odre e o vinho se perdem. Então ele está procurando na terra lugares preparados, famílias preparadas, comunidades de fé preparadas, cidades que estejam preparadas para o derramamento do poder do Espírito. Então nós precisamos nos preparar. Então a primeira coisa para que nós precisamos nos preparar é o derramamento do Espírito, que está escrito em Joel, Pedro está falando, e tudo isso vai dar no dia do Senhor, que é o versículo 20. Agora, nós vamos para Mateus 24, e nós vamos ler essa passagem de novo aqui. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E nós vamos falar sobre a segunda preparação. Mateus 24, vamos lá. Ó Senhor, Espírito Santo, nos ensina a estarmos prontos para aquilo que Deus quer derramar nesses dias no Brasil, Senhor. Por favor. Mateus 24. Olha aqui, olha a sequência aqui, você que está acompanhando desde o início. O Mateus 24, ele vai falar sobre os sinais, né, do princípio das dores. Aí no versículo 8 ele fala assim, todas essas coisas são o princípio das dores. Aí no 9 ele vai falar sobre um novo evento que acontece quando o princípio das dores já está acontecendo. Então o 9 diz assim, então sereis entregues à tortura e vos matarão. E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. E a Bíblia
Quando a Bíblia, no grego, todas as nações significa todas as nações, só para ficar claro. Vou ler de novo. Então sereis torturados e vos matarão e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Versículo 29 agora. Logo depois da tribulação daqueles dias. Que tribulação? Seremos entregues à tortura, seremos mortos, odiados em todas as nações por causa do nome de Jesus. 29. Logo depois da tribulação daqueles dias. Que tribulação daqueles dias? Versículo 21. Vamos lá. Porque haverá uma grande tribulação, uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra, essa palavra aqui é tribos, tá, gente? Não é nações, porque está relacionado a Israel aqui. Aqui é Zacarias, cumprimento de Zacarias, capítulo 12, onde as tribos, todas as tribos de Israel olharão para Jesus e lamentarão. E as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Cumprimento de 1 Tessalonicenses 4,17, onde Jesus, a Bíblia diz que Jesus descerá do céu. Jesus descerá do céu. E nós seremos arrebatados até ele, até as nuvens. Então Jesus está no céu agora. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4 que Jesus descerá do céu e virá até as nuvens. E nós estamos na terra, encontraremos com ele nas nuvens. Estaremos com ele para sempre. Então, a segunda coisa que nós precisamos nos preparar, meus amigos, é o martírio. E existe uma falácia de pessoas com um sentimento escapista que vão falar que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Ou seja, a igreja vai fugir da tribulação e Israel vai ficar sofrendo na terra. Primeiro que isso não é bíblico, porque está aqui escrito que Jesus vai voltar logo depois da tribulação daqueles dias. Então, isso não é possível. Segundo que isso tem um cunho antissemita. Ou seja, Israel precisa sofrer porque rejeitou Jesus. E nós somos a igreja. E agora a gente vai para o céu e Israel vai ficar sofrendo aqui. Eu sempre gosto de citar Ruth. Quando Ruth vira para Noemi, né? Ruth era gentia, Noemi era judia. E a gente sabe que Ruth é bisavó de Davi. E ela fala para sua sogra judia, e ela fala, quando Noemi fala, Ruth, vai embora, me deixa. Imagina, Israel virando para os gentios, me deixa. Eu vou sofrer, porque ela estava indo para o sofrimento, não tinha ninguém, não tinha casa, não tinha bens, não tinha dinheiro, e ela, eu estou voltando para minha terra, e eu vou para sofrer. E você é jovem, você não precisa sofrer comigo, volta para casa dos seus pais, Ruth. E Ruth vira para Noemi e fala, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, para onde você for eu irei. Essa é uma palavra que está sobre a igreja mundial hoje. Então, primeiro, Jesus vai voltar depois da grande tribulação. A igreja vai passar pela grande tribulação. E essa é a segunda coisa que nós precisamos nos preparar. Primeiro, porque esses dias que estão diante de nós são dias de um grande derramamento do poder do Espírito. Mas também, ao mesmo tempo, onde vai ser um tempo de um grande avivamento.
também vai ser um tempo de grande perseguição e martírio. Exatamente o que Paulo viveu. Os dias de Paulo, os dias de Pedro, é que Paulo ele relata, tem mais relatos sobre Paulo. E é exatamente o que esses caras viveram no primeiro século. Poder, revelação das Escrituras, revelação profética, dons, sinais, prodígios, maravilhas, o Evangelho sendo pregado em poder, cidades sendo viradas de cabeça para cima, onde a mão do Senhor vinha sobre eles e respaldava a mensagem do Evangelho com um derramamento de poder, sinais, prodígios e maravilhas. Mas ao mesmo tempo havia perseguição e martírio. Então eu quero te encorajar, porque nós precisamos nos preparar para essas duas verdades que estão diante de nós: martírio, perseguição e poder. São duas máximas que vão acontecer diante de nós nessa próxima estação que precede a vinda de Jesus. E para isso eu quero terminar com a última instrução. Aí alguém vai perguntar, tá, a gente já sabe que nós precisamos nos preparar, e nós já sabemos que para que nós temos que preparar. Agora a pergunta é, como que nós vamos nos preparar? Então eu vou ler o último texto, vou citar 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, que Pedro está falando sobre novos céus e nova terra. Ele não está nem falando de milênio aqui, ele está falando de novos céus e nova terra. Que aí é outra parada depois do milênio. E ele está falando sobre um tipo de comportamento de pessoas que vão estar prontas para morar na nova terra, onde a nova Jerusalém vai estar na terra e Deus vai morar na terra. Uau! Então vamos lá, 2 Pedro 3,10 diz assim: virá entretanto como lascão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras nela que existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Anota isso aí. Santo procedimento e uma vida piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Aí vamos para o 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará justiça. Então, qual que é o procedimento de pessoas que estão se preparando para o dia do Senhor e para novos céus e nova terra, onde a justiça ordenará a criação novamente? Duas coisas nos estão requeridas hoje: um procedimento de santificação e um procedimento piedoso. Então, primeiro, uma vida piedosa. Homens e mulheres que estão diante dele, que derramam a sua vida constantemente através do jejum, da oração, do relacionamento com a sua voz, do relacionamento com a sua palavra. Mas não apenas desenvolve a sua piedade servindo a Deus, mas também desenvolve a sua piedade servindo os homens. Um dos textos mais poderosos sobre a piedade, Mateus capítulo 6, esse capítulo é violento. Jesus fala sobre 3 práticas da vida piedosa que tem uma recompensa de Deus no lugar secreto. Ele fala sobre o jejum, oração e esmolas. Olha que louco. Jejum, oração e esmolas. Então ele está falando sobre isso. A piedade está relacionada a servir a Deus e servir o próximo. Então a vida piedosa fala sobre isso. A vida piedosa é o resumo da Torá e dos profetas. Quando Jesus fala que o resumo da lei é o quê? Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como Jesus nos amou. Então,
Como vamos nos preparar? Tendo uma vida piedosa. Uma vida que está voltada a amar a Deus e o próximo. Então, se você tem uma vida que as suas metas de vida, elas se resumem às suas eu ia usar uma expressão em inglês, né? Minha cabeça maluca. Às suas metas pessoais, a ser feliz, a ser bem-sucedido. Se tudo que você faz tem como objetivo você ser bem-sucedido nessa terra, eu quero te dizer que você não tem um procedimento piedoso. Então, uma vida piedosa é alguém que se move na terra para amar a Deus e o próximo. E a segunda coisa que ele fala é um procedimento de santidade. São homens e mulheres que estão desenvolvendo a sua santificação diante dele. A palavra santidade no hebraico, kadosh, significa consagrado, separado, puro. Então, santo é aquele que está totalmente comprometido com Deus, totalmente separado para Deus, totalmente comprometido com a sua palavra, com o seu coração, com a sua mente. E por isso se separa de tudo que ofende a sua justiça, de tudo que ofende a sua santidade e a sua grandeza. Então eu acredito que esses dois temas precisam ser latentes nesses dias, onde homens e mulheres precisam desenvolver uma vida piedosa e santa para se preparar para o dia do Senhor, para esse tempo que está sobre nós. Que sejamos como Daniel nesses dias, que no meio da Babilônia, no meio daquela loucura, daquela orgia, daquela insanidade, ele guardou a sua santificação diante de Deus e desenvolveu uma vida piedosa, onde 3 vezes por dia ele abria a janela do seu quarto e olhava para Jerusalém e orava a Deus, jejuava, conhecia a palavra profética e tinha a sua vida normal. Ele era um governador, ele era chefe de uma equipe de magos. Imagina, o cara tinha muitas responsabilidades, ele era governante. Ele cuidava de funcionários, ele tinha pessoas, ele dava ordens, ele tinha um monte de gente, um monte de problema para resolver. Ele tinha um monte de coisa, mas ele tinha uma ordem diária na sua vida, onde ele tinha uma prioridade, se relacionar com seu Deus todos os dias. Então, para mim foi uma honra passar essa semana com vocês. Eu vou tentar salvar essa live, não sei se eu vou conseguir, mas queria deixar um abraço, obrigado pelo carinho de todo mundo, quem ajudou a divulgar, quem compareceu aqui. Então foi um prazer, espero que eu tenha ajudado alguém, que eu seja abençoado alguém. Aí deixa o teu feedback aí no Instagram depois, qual foi a tua experiência com essas lives, o que Deus falou contigo, o que Deus confirmou, o que foi mais forte, bota aí nos comentários aí depois, tá bom? Então a gente se vê na segunda-feira, 8 horas da noite, conferência Vozes e Trovões online, tá bom? Um abraço a todo mundo, valeu! É surra de live!